igreja, segundo o teu querer, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos, Pai do Senhor. Eu vou tentar o máximo possível estar no horário, viu? Já avançou bastante, mas vou tentar aqui para que a gente... Mas é mistério de Deus, né? A ministração veio antes da palavra. E isso é bênção. Deixa Deus agir e a gente está aqui para fazer a vontade do Pai. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 11, que é o tema da campanha. E nós vamos seguir a campanha conforme foi acordado. É uma passagem bastante conhecida, né? Muitas pessoas já conhecem. A gente vai estar falando dela hoje. A campanha já começou. Desde semana passada a gente está dando continuidade. E a hora avança, eu já vou fazer a leitura. 3:11 diz o seguinte: E eu vos batizo, Mateus, né? Primeiro livro do Novo Testamento aí, quem achou. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pode sentar, por favor. Aleluia. Irmãos, o tema que foi retirado de Mateus, a gente sabe que é o último profeta, né? Efetivamente profeta, com o ministério de profeta, que é João Batista, que vai falar acerca de Jesus e do que o Cristo faria aqui na terra. Ele vai anunciar com antecedência, né? Vai preparar o caminho do Senhor Jesus. Mas antes de falar propriamente do tema, eu queria falar algumas coisas para os irmãos, relacionados aos contextos bíblicos, para que nós possamos evitar qualquer tipo de crendice popular. Existe muita crendice popular até no meio cristão, né? No meio gospel. Então eu trouxe algumas coisas aqui para que nós pudéssemos entender a questão do azeite, descer, e por que o azeite desce. Tem muita gente que às vezes participou, teve essa parte espiritual para a honra e glória do Senhor. Deus já estava aqui usando a bispa Ana para falar, e eu queria trazer a questão contextual. Primeiramente eu queria falar para os irmãos o que é o batismo nas águas. Para muita gente aqui é um assunto repetitivo, um assunto que está se repetindo, mas eu quero te falar que é necessário que nós possamos falar um pouquinho de cada situação, para que nós possamos entender a questão do azeite. O batismo nas águas, irmãos, é a expressão que remete ao ato de uma pessoa declarar publicamente a sua fé em Jesus. Eu estou falando disso porque essa passagem de João Batista está batizando o povo daquela época, e muitos judeus estavam também recebendo o batismo, e João vai trazer essa questão de que ele estava batizando com água, mas viria aquele que era maior do que ele, e batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E por isso que eu quero trazer hoje essa diferença, para que nós possamos entender cada situação. A primeira, o batismo nas águas. Por que o indivíduo se batiza nas águas? Ele se batiza nas águas para que ele possa manifestar publicamente que ele aceitou a Jesus, que Cristo agora é o Senhor da vida dele. Então ele desce às águas, vai lá, recebe o batismo, que muitos aqui já participaram, outros ainda não. Se você ainda não se batizou nas águas, eu te recomendo que procure alguém da igreja, para que possa desenvolver uma aula de batismo e você o faça. Segundo, batismo do Espírito Santo. De acordo com o Novo Testamento, o batismo no Espírito Santo é uma experiência enviada por Jesus, como registrado no Evangelho de Lucas. Jesus o descreveu como sendo a promessa do Pai, através do qual os crentes em Cristo receberiam esse poder do alto. Então, ser batizado pelo Espírito Santo de Deus, como está aqui explicado, foi uma promessa que Jesus nos fez,
principalmente no Evangelho segundo escreveu João, lá no capítulo 13, 14, 15, 16, quando Jesus enviaria o Espírito Santo na ausência dele. Isso aconteceu em Atos capítulo 1, 2 e 3. Então, irmãos, existem duas diferenças: o batismo nas águas e o batismo pelo Espírito Santo. É um poder que Deus envia na vida daquela pessoa, para que ela receba algo diferente espiritualmente. 3. Revestimento de fogo. Assim, ainda como sugere alguns teólogos, a possibilidade do batismo no fogo ter duplo aspecto: o fogo inflamador, capacitador, purificador para os que creem, e um fogo consumidor para aqueles que não creem. Então presta atenção, e aqui na nossa igreja, que é uma igreja pentecostal, nós podemos observar esses fenômenos, essas ações do Espírito Santo exatamente dessa forma. O indivíduo é batizado lá nas águas, na piscina, por exemplo. O indivíduo vem aqui e recebe o batismo do Espírito Santo, que é algo sobrenatural, é uma experiência diferente sobre a vida dele. E também o indivíduo pode receber um revestimento de fogo, que é quando você chega na igreja, você talvez, enfraquecido espiritualmente, talvez na frente das pessoas bem, com um semblante bom, de uma maneira humana, mas dentro de você, você precisa de um revestimento de Deus, um revestimento de fogo, algo que venha inflamar o teu espírito, inflamar a tua alma, para que você seja mais fortalecido. 4. E finalmente a descida do azeite. O azeite vai descer. Na Bíblia o azeite é utilizado como símbolo de ou da presença de Deus. O azeite é conhecido assim na palavra de Deus. Ele é a presença de Deus na tua vida. Aquilo que a bispa Ana estava relatando aqui. Muita gente às vezes está na igreja ou está professando a fé cristã, mas não necessariamente ela tem a presença de Deus na vida dela. A presença de Deus na nossa vida é o que faz diferença para que nós possamos receber da parte de Deus transformação todos os dias. Quando pecamos e nos sentimos mal ao pecar, se você tem pecado e não se sente mal por isso, algo está errado. Talvez a presença de Deus já não está mais na tua vida como um dia esteve. Quando as águas do dilúvio tinham cessado e a arca ainda navegava sobre as águas, o patriarca Noé teria soltado uma pomba, que retornou trazendo um ramo de oliveira. O ramo de oliveira simbolizava a presença de Deus naquele local, a transformação de Deus na terra. Deus havia retirado toda a água e uma nova fase havia chegado. Amém? Mas eu queria apresentar para os irmãos 10 pontos e eu finalizo a palavra. Eu vou tentar ser criterioso aqui no horário. 1. O azeite te capacita como profeta. Porque às vezes a gente vê aquele azeite ali, azeite realmente é o azeite da oliveira, da azeitona, da oliva. E a gente observa esse azeite, e a gente quer entender qual o significado daquilo. Quando você está aí atrás e algum obreiro vem, unge a mão e unge a tua testa, as tuas mãos, a sua orelha, como é falado lá em Levítico capítulo 14, 17, que o sacerdote ungia a orelha direita do indivíduo, o dedão direito da mão e o dedão direito do pé. Era uma simbologia da presença de Deus na vida daquela pessoa. E às vezes a gente está aqui num culto pentecostal, numa igreja pentecostal, e existem essas situações, e a gente não entende o porquê daquilo, e por isso que eu trouxe essa passagem aqui, essa palavra hoje. Primeiro, o azeite nos capacita como profeta. Me dá um respaldo bíblico, Charles. A sucessão de Elias por Eliseu. Quando Elias sai da caverna, desesperado com aquela síndrome de heroísmo exacerbado, um profeta que salvou o povo de Israel, né? Hoje em dia também tem muito isso no meio pentecostal. Eu preguei e aconteceu, eu cantei e aconteceu, eu falei e aconteceu. Errado. Quando Elias entrou nessa
vibe, como se diz hoje em dia, Deus vai falar para ele: ei, deixa eu te contar uma coisa, vai para tal lugar, escolhe um rei, unge que eu vou te falar, e escolhe outro profeta no teu lugar, por nome Eliseu. Então, irmãos, quando você recebe uma unção da parte de Deus, que no caso é o azeite, é um revestimento para você ser profeta. Quando eu me refiro profeta, é um indivíduo que profetiza bênção, é um indivíduo que, meio à dificuldade, ele está ali com aquela capacidade que Deus deu para profetizar algo melhor na vida dele e na vida do outro. É quando te bate uma vontade de pecar, uma vontade de consumir alguma coisa, e você mesmo profetiza para você dizendo: segura a onda, espera passar esse negócio aí que Deus vai me dar a vitória, e essa vitória chega. É quando você está fora da igreja, onde ninguém está vendo, e tem a oportunidade de fazer alguma coisa que vai entristecer o Espírito Santo, como o bispo Valmir também relatou aqui antes da bispa Ana. E essa palavra de profecia vem sobre a tua vida, para profetizar a vitória na tua vida. 2, o azeite te levanta como líder. Ô Charles, eu não sou líder não. Sabe o que eu tenho aprendido, irmão? O primeiro lugar que você tem que ser líder, Charles, o que é ser líder? É ser pastor, ser obreiro, ser supervisor de alguma coisa, Não, eu tenho aprendido com Deus que a primeira coisa que nos coloca como liderança é você liderar a si mesmo. O primeiro local, o primeiro ambiente que você tem que se liderar é você mesmo. Isso chama-se domínio próprio. É você liderar aquilo que você tem que fazer, estipular para você metas de vida, para você chegar em algum lugar e ser bem sucedido, seja profissionalmente, emocionalmente, familiarmente, porque talvez, irmão, você tenha vivido a vida de qualquer jeito, sem objetivo, sem proposta para a tua vida, sem nada, e aí é necessário uma liderança, e aí vem um azeite, seja ele material, o azeite, o líquido, ou seja, o azeite que é derramado aqui na igreja, quando você vem. E o bispo falou uma coisa interessante, e ainda que você não queira, por exemplo, a gente estava aqui no início da campanha, num mover espiritual muito grande, talvez tinham pessoas que não estavam entendendo aquilo, mas o fato de você não entender, não tira você do direito de receber o azeite. Então, quando você está vendo o mover de Deus, e você só está observando, eu quero te falar que você já está recebendo da parte de Deus sobre a tua vida, só pelo fato de estar na igreja participando, melhor do que você ficar em casa. Esse azeite aqui, como líder, a gente pode observar na vida do rei Saul, na vida do rei Davi. E o bispo estava aqui falando, e ele não sabia do que eu ia pregar. Você sabia, irmãos, que o rei Saul foi o primeiro rei escolhido pelos homens, e ele havia sobre ele o Espírito Santo de Deus, quando o profeta vai escolher e ungir a vida dele, mas chegou o momento da vida dele que o Espírito Santo se retirou. Antes que a gente fale, mas que respaldo bíblico o bispo tem? É esse. Quando o Espírito Santo se retirou da vida de Saul, ele ouvia vozes, tinha medo de morrer. Eu aprendi na minha vida que existem algumas síndromes emocionais e psicológicas que hoje em dia o mundo prega, que não é a falta de Deus, exatamente para engrandecer e justificar um profissional da saúde. Tudo bem. E hoje em dia o mundo diz para mim e para você que não é falta de Deus não, é só um momento da tua vida. E eu lembro do rei Saul, quando o Espírito Santo se retirou da vida dele, irmão, foi perturbação, foi inquietação, demônios o atormentavam, quando ele não deixou de fazer a vontade de Deus, pior, desobedeceu. E Deus então retirou dele o Espírito Santo. Sabe aquele sentimento que você fala, poxa, a minha vida era para estar muito bem, mas ainda falta alguma coisa. E às vezes você vem para a igreja e fala, eu estou vindo para a igreja e não está adiantando, parece que falta. É porque, irmãos, é isso que essa síndrome que afetou o rei Saul, que afetou a Caim. Caim era um homem que queria morrer e não conseguia morrer. Já o rei Saul era doido, com vontade de ficar nessa terra, e tinha um medo desesperado de morrer, e morrer sem Deus. E o azeite veio sobre ele,
mas ele abandonou o Senhor, e depois então Deus escolheu o rei Davi. Então quando você está aqui na igreja recebendo o azeite é essa presença de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós fôssemos embora agora, Deus já fez muita coisa. Eu estava ali perguntando para Deus: Senhor, o Senhor já usou tanto o bispo e a bispa, o que eu vou fazer ali? Aí Deus falou: vai lá e completa o que eu tenho para falar, porque já foi muita coisa falada. Eu falei: amém, então só vou terminar de falar. Mas vamos lá. O azeite, irmãos, era usado também nas feridas das ovelhas. Quando o pastor ou alguém, também não só ovelhas, o ser humano também, quando precisava de algum tipo de unguento, algum tipo de medicamento, o azeite era utilizado para isso. E nós que somos o Israel de Deus espiritual, porque nós somos o povo de Israel. Charles, me explica. Nós somos o povo de Israel espiritualmente. E nós que somos um povo de Israel espiritualmente, nós precisamos de azeite para curar nossas feridas que ninguém vê, na alma, no espírito, na mente. Então quando você vem para a igreja, e hoje eu estava vendo isso, uma reportagem contra a congregação, contra o fato do indivíduo congregar numa igreja, e eu discordei totalmente daquilo, porque aqui na igreja que nós compartilhamos com o nosso irmão a mesma necessidade que nós temos, que é Deus. Você e eu diante de Deus somos totalmente iguais. Talvez para a sociedade existem diferenças entre eu e você, entre a nossa roupa, o nosso jeito de viver, mas diante de Deus, todos nós aqui queremos a mesma coisa: se arrepender, buscar a Deus, morrer, como o bispo relatou, e ir para o céu. Charles, eu não acredito no céu. E eu não sei porque que eu estou me guardando, porque eu não acredito nesse negócio de céu. Eu acho que é uma conversa fiada de igreja. Aí eu vou falar uma coisa que também eu aprendi com a pessoa: ó irmão, se o céu ou o inferno não existir, e você está vivendo isso daí, pode ser um risco. Mas se o inferno existir e o céu, tu já está garantido. A gente tem que ter essa percepção. Mas vamos lá. 4. A Bíblia vai dizer que quando o bom samaritano passou ali e viu aquele levita caído e levou para cuidar dele, ele utilizou azeite. Azeite, aquele ali, o líquido. Então eu quero te falar, irmãos, que quando nós estamos na presença de Deus, seja aqui dentro da igreja, seja lá na tua casa, não sei aonde, quando você está na presença de Deus, é lugar de curar a minha alma, é lugar de curar o meu espírito. Aquela cura que o psiquiatra, o psicólogo, o neurologista não vai dar conta. O coach, vivemos a era do coach, né? Desesperadamente, é tanto coach, tanto coach, tanto coach, tanto coach, coach. Abre o olho, coach. É muita grana, né? Então, irmãos, e a gente fica, às vezes, embriagado com tudo isso. 5. Com o azeite nós ungimos os doentes e enfermos. Ô Charles, eu não acredito nisso. Você não acredita na unção do azeite, no que se refere à enfermidade e doença, até o dia que tu precisar. Eu tenho aprendido que doença e enfermidade, quando não é conosco, tu não esquenta a cabeça com nada, eu e você. Agora quando você é acometido de uma doença, quando você é acometido de uma enfermidade, irmão, parece que tu acredita em qualquer coisa para ser curado e sarado. O ser humano fica numa situação de fragilidade tão grande, que toda arrogância, toda soberba que ele tem de si próprio, que ele desenvolveu ao longo do tempo, vai por água abaixo. E aí quando um obreiro, alguém pega um azeite daquele e fala: eu vou ungir a tua testa aqui para que você venha melhorar, para que você venha sarar, é na hora que tu estende a mão, unge aí, derrama tudo logo para ver se eu sou curado, que eu não aguento mais sentir dor. É nesses momentos que o cristão ou não cristão lembra de um azeite. Esse dia eu fui na casa da minha tia lá no interior, lá no meio do mato, literalmente no meio do mato. Chegou ela: meu filho, pega um azeite aí. Eu falei: ô tia, não tem azeite aqui não, azeite líquido. Pega aí, mas unge aqui a minha casa, porque eu estou sentindo que está pesado, está isso, está aquilo. Aí o indivíduo exerce a fé
para o azeite. Não é mandinga não, tá, irmão? Onde você começa a viajar aí na tua cabeça. Azeite é sinal de prosperidade material e espiritual. Aonde, Charles? A vasilha de azeite da mulher multiplicou conforme falou o profeta Eliseu. Azeite, o espiritual, que é a presença de Deus. Lembre-se, azeite simboliza a presença de Deus. Então seja esse azeite espiritual que é derramado aqui na igreja. Mas eu não vejo, não vê porque não quer, porque tem que exercer a fé para poder enxergar algumas coisas, para poder ver algumas coisas. Uns optam em enxergar aquilo que o outro não quer enxergar, ou talvez a necessidade faz enxergar. Então, irmãos, em nome de Jesus, lembre-se disso. Quando você está recebendo da parte de Deus o azeite, que ele é simbolizado na presença de Deus, seja através de um hino, de uma música, seja através da oração de alguém, seja através da leitura da Bíblia, seja através de um jejum, seja através do seu deslocamento até a igreja, porque eu falo isso e vou continuar falando e vou continuar falando. Você poderia estar em qualquer lugar, mas você optou em vir para a igreja. E o fato de você ter saído da tua casa, do teu trabalho e vindo para cá, é porque você manifestou silenciosamente a tua fé. Então, se você veio, sentou na cadeira, deixou às vezes o marido, a esposa, o filho, sei lá, mas você veio, é porque tu está crendo no azeite, aquele invisível, espiritual que Deus vai derramar sobre a tua vida. Então vamos lá. Sétimo, usa-se o azeite para iluminar. Onde tem escuridão, o fogo de Deus, irmão, o azeite na vida do crente é aquela presença de Deus, é algo que faz ele ser diferente em várias situações. É quando você está longe da igreja, num quarto escuro, sozinho, sozinha, você fala: meu Deus, que peso é esse que eu estou sentindo, que medo é esse, que angústia é essa na minha vida, que medo é esse que eu estou sentindo? É um medo de ficar sozinha, é um medo de não dar conta, é um medo de levar um tiro, é um medo de morrer, é um medo de não dar conta. Você fala: o que eu faço? Aleluia. Aí tu vai diante de Deus e clama pelo azeite de Deus na tua vida, e fala: meu Deus, derrama da tua presença aqui, meu Deus, vai iluminando, vai quebrando, vai arrebentando tudo que é barreira, tudo que é empecilho, tudo que é obstáculo, tudo que é ameaça do diabo para me parar. É quando você tem a oportunidade de cometer um pecado, de cometer um erro, você fala: só está eu aqui sozinho, e o diabo, e essa oferta do diabo, não tem ninguém olhando para mim, o que eu faço? Aí você clama a presença de Deus na tua vida, e ninguém viu, o ser humano não viu, só você e o Senhor, clamando a presença de Deus na tua vida. É quando dentro da tua alma, dentro do seu subconsciente, a escuridão está imperando, a escuridão está tomando de conta no meio da tua família. Quando você vê algumas coisas acontecendo, você fala: meu Deus, não vai ter mais jeito não. Se você tiver azeite, ainda que pouco, porque a Bíblia diz que aquela viúva tinha pouco azeite, ainda que pouco, se você tiver um pouquinho da presença de Deus na tua vida, uma vaga lembrança daquilo que Deus já fez na tua vida, uma vaga lembrança daquilo que você ouviu de Deus para a sua vida, irmãos, tudo pode mudar. A angústia sai, o medo sai, o desespero, a solidão, o medo de morrer, o medo de cair no pecado e ficar prostrado no pecado. Você só precisa de um pouquinho de azeite, só de algo pouco na tua vida, para que Deus venha prosperar e multiplicar, e isso seja contemplado como algo de glória na tua vida. Charles, mas meu azeite está tão pouco, eu estou tão assim, minha bateria está tão fraca. Mas se tiver um pouquinho, irmão, Jesus está aí para fazer muita coisa, irmão. Mas vamos avante. O azeite também era utilizado e ainda é como combustível. Sabe quando você chega na igreja triste, desanimado, sem rumo, louco, sem referência de nada? Quando você entra na igreja depois de ter pecado, cometido um pecado que ninguém viu, mas você sabe que você o fez,
ou quando você sabe do pecado de alguém, aquele pecado te entristece, você fala, meu Deus do céu, que mundo é esse? Quando você fica sabendo de alguma coisa, de uma tragédia que ocorreu na vida do outro, tu entra na igreja perplexo, angustiado, sem força, senta na cadeira falando, eu preciso de qualquer coisa, de uma oração, que alguém venha orar por mim, meu Deus, que um louvor possa falar o meu coração, que talvez um corinho de fogo possa me libertar. Quero te falar que azeite, irmão, é combustível. Por isso que o diabo tenta, de uma maneira inteligente, sutil, colocar na sociedade que não é mais necessário congregar, não é mais necessário você sair da tua casa para ouvir de Jesus, que eu não estou falando aqui de mim, em momento algum eu estou falando só de Cristo, só do agir de Deus. E é por isso que o diabo quer que as pessoas fiquem sem ir para a igreja, porque se não for para a igreja não recebe azeite, seja o líquido, seja o azeite espiritual de Deus. É você entrar aqui porque talvez alguém desmereceu você, talvez alguém olhou para você e disse, não vai ter mais jeito, olhou para você e falou, você enfraqueceu, você não se levanta mais, e você entra num culto desse aqui, ouve da parte de Deus, que você tem um chamado, que você é uma pessoa que Deus escolheu para fazer alguma coisa. Mas vamos lá, o azeite é combustível. Chaz, onde é que eu encontro o combustível? É aqui mesmo, também é aqui. 9, o azeite, irmão, isso aqui muita gente gosta, o azeite é proteção espiritual. É não, Charles? É. Vocês sabiam que o pastor das ovelhas, para evitar que as moscas, mosquitos, moscas, por exemplo, uma varejeira, pousasse sobre a ovelha e pudesse contaminar aquela ovelha ali com um ovo ali, um negócio, e pudesse virar um verme, que um verme apodrecer e gerar algum tipo de infecção, o pastor então aplicava sobre as ovelhas o azeite, porque o azeite é um produto que em contato, a mosca em contato com o azeite, ela prega e ela não consegue se soltar daquilo ali. E eu trouxe isso para a vida espiritual, Charles, e eu entendi que o azeite, a presença de Deus, é para manter as moscas bem distante de mim. Essas moscas são demônios enviados e que estão aí, soltos no mundo aí, fazendo um monte de coisa. Então quando você sai da tua casa, vem buscar a Deus. Quando você se dispõe a estar na presença de Deus, quando você recebe o azeite, seja o líquido ou o espiritual, você está dizendo para os demônios, ficam longe de mim. Azeite é proteção. Azeite é um instrumento de Deus para proteger a ovelha contra todo tipo de mosca, seja ela espiritual ou material. A presença de Deus na tua vida vai te proteger de demônios. Chaz, mas eu não acredito em demônios. Ok, irmão, mas eu acredito. Então, irmãos, em nome de Jesus, o azeite existem vários benefícios e vários significados relatados na Bíblia Sagrada, mas o principal e o mais importante é: azeite é presença de Deus na tua vida. Eu acho interessante, o bispo não sabia que eu falaria disso aqui hoje, ele ficou aqui falando de maneira repetida. Então, irmão, você tem que buscar a Deus para que tenha a presença de Deus na tua vida. Charles, mas tu não sabe das tentações. Você não sabe do que eu recebo, as ofertas que eu recebo. Irmãos, eu vou falar o que eu já falei aqui. Como você, milhões estão passando por essa situação. Cabe a nós abrir uma Bíblia e ler. Mas eu não quero ler, bota no celular e ouve. Hoje em dia existe tecnologia para isso. É você ouvir um louvor na tua casa, longe daqui, sozinho. É você cultivar, é você manter próximo de você a presença de Deus, é você orar, é você jejuar, é você ouvir das coisas de Deus, é você ficar longe de quem fala assim: tu foi para o culto? Foi, e aí? E aí nada, isso aí é normal, nada vai mudar na tua vida. E por último, o azeite é inflamável. O azeite é algo que inflama. Em contato com fogo, ele vai inflamar.
Aleluia. E não há escuridão, e não há demônio, não há demônio nem escuridão que possa resistir ao fogo do Senhor Jesus na tua vida e na minha vida. Não há potestade, aleluia, que vai resistir quando o fogo de Deus queimar o azeite na tua vida e você ficar inflamado da presença de Deus, seja dando lugar, rodando, pulando ou não, ou quietinho, calado no seu lugar e falar: Jesus, bota fogo no meu coração, me queima, me inflama, para quando eu chegar no lugar e for escuro, que essa escuridão seja dissipada pelo teu fogo na minha vida. E por que a igreja pentecostal é bênção? Aleluia! Por causa do fogo. O azeite vai descer, irmão, para queimar eu e você de fogo. E esse fogo não é fogo de palha, não é fogo do corpo, da carne, do sangue. É fogo espiritual, que talvez você não enxergue, mas o demônio mais próximo vai enxergar em você. Talvez você não tenha noção de que é esse fogo. Que fogo é esse que esse povo maluco fala? Se você não acredita, irmão, não interessa. Eu quero te falar que os demônios acreditam, eles creem e tremem na presença de Deus. É quando você sai daqui e vai-se embora, e acontece um livramento na tua vida. E livramento é aquilo que não aconteceu, porque se tivesse acontecido não seria livramento. Aquilo que seria um acidente, alguma coisa grave, você não viu, porque você saiu daqui inflamado, você saiu daqui com azeite de Deus na tua vida lá fora. E quando um demônio, um tranca-rua enviado para causar um acidente, alguma morte, Deus enviou um anjo primeiro e te livrou, mas você não viu. Irmão, e a Bíblia fala sobre o culto racional. Eu tenho tentado trabalhar isso muito na minha vida. Culto racional. O que é culto racional? É o que eu estou falando. É você longe da igreja, manter aceso esse azeite e esse fogo, para quando você vier aqui para o altar, e não é um trocadilho, o altar em chamas, você ser renovado por isso. Mas é você manter isso no seu dia a dia. Isso é culto racional. É sair daqui do culto, acabou o culto, tchau. Chegou no ambiente que você vai voltar, você, tem que ficar ligado aqui com Deus. De um jeito ou de outro eu tenho que ficar ligado aqui. O culto acabou, mas tem muita coisa acontecendo. Então, irmãos, em nome de Jesus, eu queria trazer isso para os irmãos. O azeite é a presença de Deus na tua e na minha vida. Azeite, ainda que seja pouco, ele pode resolver muita coisa. Azeite, ainda que você chegue aqui fraquinho, Charles, você não sabe como eu estou, como eu cheguei, o que eu fiz, o que eu estou passando, mas se tiver só um pouquinho de azeite, é necessário para Deus fazer muita coisa na tua vida. Se na tua memória, e é isso que me fortaleceu e me fez voltar para o altar, se na sua memória ainda tiver um pouquinho daquele momento que você cantou para Jesus, se tiver uma lembrança do dia que você pregou, que um dia você falou de Cristo, que um dia você abriu uma Bíblia, se tiver um pouquinho na tua cabeça do dia que você se dispunha para Deus, para buscar Deus, para jejuar, se tiver um pouquinho só, a tua vida pode mudar pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no fogo de Deus sobre a nossa vida. Se tiver um pouquinho da tua história com Deus, só um pouquinho basta, aquele pouquinho que o mundo não conseguiu tirar, aquele pouquinho que uma pessoa, uma companhia não conseguiu arrancar de você, aleluia, um pouquinho que o pecado não conseguiu tirar totalmente, é esse pouquinho que vai inflamar de Deus na tua vida, aleluia, oh aleluia, aleluia. Eu quero te falar, irmãos,
Eu louvo a Deus porque foi esse fogo que me curou. Eu quero te falar que foi esse fogo que me renovou. Que nós não somos perfeitos, ninguém é. Todos os homens pecaram e careceram da glória de Deus. Todos. Mas se tiver um pouquinho na tua vida, azeite, aquele pouquinho, só um pouquinho, Deus vai fazer coisas na tua vida. Ô Charles, mas você não sabe que tem uma resistência na minha família para que eu não exerça o meu ministério novamente, para que eu não volte a fazer aquilo que eu fazia. Eu sei. Por conveniência, ouça o que eu vou falar. Por conveniência, tem muita gente que precisa de nós acabados, precisam de nós destruídos, para que venham sobressair sobre nós e dizer: está vendo? Eu é que sei de você, nem você sabe de você mesmo. Aí Jesus vem para dizer o contrário, que Jesus veio para que você seja cabeça e não cauda, para que você não fique prostrado e dependente do humor ou da opinião de alguém perto da tua casa ou longe. Então, irmãos, em nome de Jesus, se você estiver lá fora, quando você for embora, quando você estiver sozinho, na sua mente, trazendo as suas discussões com Deus, suas reflexões em silêncio, lembre-se disso. Se tiver só um pouquinho de azeite, irmão, só um pouquinho de azeite, o indivíduo vai conseguir negar o tabaco, a maconha, o álcool, a prostituição, arabassubianda, a vontade de sair, sumir, desaparecer, a vontade de morrer, o medo de morrer. Se tiver só um pouquinho de azeite na tua vida, é o suficiente para Deus te colocar de pé. Então, se você chegou aqui nessa noite, aleluia, só com um pouquinho de azeite, eu quero te falar o seguinte: o azeite vai descer sobre a tua vida, e não vai depender de pastor, não vai depender de oração, vai depender do tamanho da sua vontade de ser cheio de Deus. Fica de pé, por favor. Eu falei que eu vou cumprir o horário e eu vou. Fica de pé. Feche seus olhos aí, se liga com Deus. Eu serei breve. Faltam 5 para as 10. Fica tranquilo aí no seu coração. Pode ir, Davi. Cante essa música, quem sabe, quem não sabe.